Oi, pessoal! Sejam muito bem-vindos a mais um Expresso do podcast. Eu sou a Gil e hoje o clima não é diferente, porque as luzes estão baixas, o ar tá pesado e o episódio de hoje é para quem gosta de um bom susto. Porque sim, o Halloween chegou, já passou, mas mesmo assim o assunto da vez é It, Welcome to Derry, a nova série da HBO que resgata um dos universos mais assustadores e fascinantes criados por ninguém menos que Stephen King. Então, se você é do time que ama terror psicológico assim como eu, histórias com segredos sombrios e aquele clima de cidade amaldiçoada com crianças, pega a pipoca, acende uma vela, uma lanterna, né, vai que é melhor, e vem comigo. Bom, a série It, Welcome to Derry mal estreou e já é um sucesso. Aqui, gente, quando eu tô gravando esse episódio, eu assisti apenas o primeiro, tá? Porque o segundo saiu no dia do Halloween, né? Numa sexta-feira. E o terceiro aí vai sair no próximo domingo. Então, eu estou ansiosíssima. Espero que vocês também estejam, se estiverem acompanhando a série. Agora, se não estiver acompanhando e estiver curioso, eu vou te convencer a assistir essa série, que com certeza já está na minha lista de uma das melhores de todos os tempos. Então, Welcome to Derry é uma prequel do filme It, a Coisa, aquele sucesso lá de 2017 que apresentou aí uma nova geração ao palhaço mais aterrorizante do cinema, famoso Pennywise. Não tem como não ter medo dele, né, gente? Assim, eu confesso que a nova versão dele, né, o Bill Skarsgård, né, que faz ele, a nova versão não me dá tanto medo igual a versão antiga, né? Quem assistiu aí o It, a obra-prima do medo de 1990, aquele Pennywise me dá um pouquinho mais de medo do que esse, porque esse eu achei muito CGI, sabe? Aquele lá é mais uns efeitos práticos que eu acho que fica mais real. Mas assim, de qualquer forma é um palhaço, né? E palhaço dá medo. A série, ela é produzida pelo próprio Andy Muschietti, o diretor dos filmes aí de 2017 e 2019, junto com a Barbara Muschietti e o Jason Fuchs. Então dá pra esperar uma coerência, aquele mesmo cuidado visual que a gente já viu na adaptação anterior. Só que aqui na série, a história volta no tempo. Então a gente volta lá para a década dos anos 60, antes dos eventos do primeiro filme. É quando a cidade de Derry começa a sentir os primeiros ecos de algo muito errado. O roteiro promete revelar as origens do mal que assombra a cidade e até do próprio Pennywise. Porque fica aquela questão, né? Quem assistiu os filmes, quem não leu os livros, né? De onde que vem essa força obscura que consome a cidade a cada 27 anos? Ah, um detalhe. Agora eu não lembro se é na adaptação de 1990 ou nessa, que eles mudam para 30 anos, tá? Mas é 27 anos, na verdade. E o interessante é que Bem-vindos a Derry não se resume ao monstro em si. A série mergulha na natureza do medo, no trauma coletivo, naquilo que se esconde sob a superfície das pequenas cidades, nas coisas que as pessoas preferem não enxergar. Derry, na verdade, é quase um personagem à parte aqui. Nos filmes, e agora na série, ela representa esse lugar onde o mal se normaliza, onde o horror não precisa ser sobrenatural. Ele nasce do silêncio, da negação, da apatia. É o tipo de terror que conversa com a gente de um jeito mais íntimo, porque no fundo todo mundo já teve um Derry, entre aspas, na vida. Um lugar, uma memória, uma sensação que a gente tenta evitar. E é isso que eu mais gosto nas histórias do Stephen King. O monstro nunca é só um monstro, ele é o espelho. E olha, o primeiro episódio da série já chegou com tudo. Fotografia sombria, maravilhosa, clima úmido, nebuloso, típico do Maine, personagens novos, só com aquela mesma sensação de déjà vu, como se a cidade tivesse viva, vigiando você, né? Então eles tiveram um cuidado muito grande aí com a ambientação, as ruas, as casas, o esgoto, é claro. Tudo aí parece parte do mesmo organismo. É uma Derry mais jovem, mas igualmente amaldiçoada. A trilha sonora é incrível também, né? O Benjamin Wallfisch, que já assinou as músicas dos filmes, volta aqui agora nessa nova fase na série. E é impressionante como a trilha sonora constrói a tensão. Não é aquele susto gratuito, é o tipo de medo que vai crescendo devagar, te cercando. Só que o que mais chama a atenção é o subtexto. Porque It sempre foi sobre a infância, sobre o poder do trauma e sobre como os adultos preferem fingir que nada acontece. E Derry é uma cidade que fecha os olhos para o que incomoda. E justamente nesse silêncio que o mal prospera. Eu vi uma notícia muito interessante também, que os criadores, né, da série, o Andy e a Barbara Muschietti, eles têm um plano aí de 3 temporadas
temporadas para a série. Vão se passar em 1962, 1935 e 1908, baseada aí nos 3 ciclos críticos de Pennywise. Então, gente, assim, eu acho que já tá fazendo sucesso, eu acho que logo menos, antes de acabar, ou logo que acabar, já sai confirmação aí de renovação para a segunda temporada. Mas se você é fã que leu os livros e assistiu o primeiro episódio, tem um detalhe aí que quem conhece bem o universo do Stephen King pegou de primeira. Eu não peguei, tá, gente? Tive que dar uma pesquisadinha. Mas se você é mais fã que eu, com certeza viu. Que foram as referências à tartaruga. Elas apareceram aí de forma sutil no primeiro episódio, né? Uma escultura, uma ilustração, um brinquedo, um diálogo que menciona o animal, quase por acaso. Só que pra quem sabe que procurar é impossível não perceber. Esses pequenos acenos podem ser uma alusão direta a Maturin, a tartaruga cósmica que nos livros do Stephen King representa a força oposta ao It. Então, nesse universo expandido do Stephen King, chamado aí a galera, né, chama de multiverso do King, o Maturin é uma espécie de entidade benevolente que criou o mundo vomitando o universo e depois ficou observando o equilíbrio entre o bem e o mal. Então, Maturin é a antítese do Pennywise. Enquanto It representa o caos, medo, destruição, Maturin simboliza a criação, sabedoria e equilíbrio. Então, quando a série inseriu esses pequenos sinais aí, uma tartaruga de brinquedo, um desenho num quadro, uma fala, é como se dissesse: olha, o mal tá aqui, mas a força contrária também existe. Você só precisa aprender a enxergar. É muito sutil, gente, só que dá a sensação de que esse universo da série vai ser muito maior do que parece. E pra quem leu o livro ou viu as discussões mais profundas sobre It, isso abre espaço para teorias interessantíssimas. Todo mundo sabe que eu tenho o livro gigantesco, uma bíblia, mais de 1000 páginas, e eu travei um pouquinho ali na 200 e pouco, mas eu vou continuar porque eu quero muito terminar. E todo mundo fala que é um dos melhores livros do Stephen King. E eu realmente amo esse universo do It. Mas e aí? Será que Welcome to Derry vai mostrar um pouco mais dessa mitologia cósmica? Ou vai manter o foco no terror humano, na cidade, nos personagens? Porque por enquanto a série parece brincar justamente com essa fronteira sobrenatural psicológico caminhando lado a lado. E com a série parece que a gente vai entender melhor por que isso acontece. Talvez o It nunca tenha sido só o palhaço. Talvez seja a própria cidade, ou até a gente quando escolhe ignorar o que assusta, né? E bom, já que eu falei pra vocês um pouquinho sobre Maturin, não tem como deixar de lado o ritual de Chud. Ritual de Chud. Gente, não sei como pronuncia, depois me conta lá no Insta que eu quero saber. Que é um dos conceitos mais misteriosos e filosóficos do universo de It. Nos livros do Stephen King, o ritual é o confronto final entre o bem e o mal, entre a criança e o medo. Só que ele não acontece com armas, nem com força física. É uma batalha de vontades, é uma disputa espiritual, simbólica, quase como assim, um duelo entre consciências. A gente vê, né, isso um pouco aí na adaptação de 2017 e na de 1990. E nesse ritual, quem enfrenta o It precisa entrar numa espécie de transe, um espaço mental fora do tempo, onde o medo se manifesta em sua forma pura. E a única forma de vencer é dando risada. É, gente, dando risada. Porque a ideia é que o riso, a imaginação e a coragem quebram o poder do medo. Enquanto o It se alimenta do pavor, do medo, da dor, a risada representa a negação do terror, o poder de não se deixar dominar. É uma metáfora muito interessante e assustadora ao mesmo tempo, porque no fundo, o que o Stephen King tá dizendo é que o medo só existe enquanto a gente acredita nele. E não é que é verdade? E no livro, esse ritual é muito mais detalhado, né? Descrito aí de um jeito quase místico. O protagonista trava uma luta mental com a criatura, mordendo a sua língua, simbolicamente, e tentando mantê-la presa numa espécie de duelo de palavras e risadas. É um ato de resistência mental, uma forma de confrontar o mal, não com raiva, mas com compreensão e coragem. E é justamente aqui que a tartaruga Maturin entra de novo. No livro, porque não tem nos filmes, né? É ela quem guia as crianças, o Clube dos Otários, nessa batalha espiritual. Ela representa o equilíbrio, a força que lembra os personagens de que o medo não é absoluto, que existe uma luz no fim do túnel. Agora, é claro que esse ritual é um conceito tão abstrato e filosófico que as adaptações para o cinema e para a TV nunca conseguiram reproduzir exatamente como no livro. A gente viu aí nos filmes o ritual sendo reinterpretado de uma forma mais simbólica, né? Um conjunto aí de gestos, lembranças que os personagens usam para enfraquecer o
Pennywise. Mas o espírito da coisa permanece, o confronto entre o medo e a imaginação, entre o terror e a fé em si mesmo. E é por isso que ver Welcome to Derry flertar com esses temas, a tartaruga que lembra a origem do mal, é tão instigante. Talvez a série esteja preparando o terreno para explorar essa dimensão mais espiritual da história. Afinal, se o It é mais do que um monstro, talvez o ritual seja mais do que um confronto, né? Talvez uma lembrança de que o medo só domina enquanto a gente deixa. Eu acho que isso combina muito com o espírito de Halloween, né? Porque no fim das contas, o que a gente faz nessa época é justamente isso, brincar com medo e assistir filmes de terror. E olha, It, Bem-vindos a Derry é uma escolha perfeita para esse clima de Halloween, que infelizmente já acabou, mas a gente releva, né? Deixa ir mais um pouquinho aí nos primeiros dias de novembro. Outubro é o mês em que o medo ganha outra função. Gente, outubro é o melhor mês de todos, é o mês do meu aniversário, o mês do Halloween, que é a época que eu mais gosto do ano, porque ele deixa de ser um problema e vira celebração. As pessoas se fantasiam, decoram as casas com abóboras, esqueletos. De repente, o susto vira parte da festa. Infelizmente, no Brasil não é muito comemorado, mas assim, um dia que eu for viajar para um outro país, tipo Estados Unidos, que eles levam muito a sério o Halloween, gente, eu iria nessa época, porque eu quero muito ver as casas decoradas. Queria muito participar de uma, sabe, de sair na rua à noite e pedir doce, sabe? Igual criança. Mas deve ser muito legal. E o Halloween também tem esse lado simbólico, né? É o momento do ano em que o mundo dos vivos e dos mortos parece ficar mais próximo. E é por isso que Welcome to Derry combine tanto com essa época. E com certeza é por isso que lançaram no dia 26 de outubro. A série fala exatamente sobre o que acontece quando as fronteiras se apagam. Mas bom, é isso, pessoal. Esse foi meu expresso de hoje, né? Um mergulho bem superficial sobre a série It, Welcome to Derry. Tá passando aí episódios semanais na HBO. Já tem galera reclamando no Twitter, porque a galera de hoje em dia, né, a geração de hoje quer consumir tudo em um fim de semana. Mas, gente, a melhor escolha dos streamings é lançar um episódio por semana, porque isso mantém o tema na galera comentando sobre, pra galera criar teorias em cada final de episódio, porque, gente, o que foi aquele final do primeiro episódio, né? Porque logo depois do primeiro episódio, não sei se vocês viram, mas eles já alteraram o pôster da série, né? Porque o pôster lá mostrava as crianças, aí depois do primeiro episódio mudou. Por quê? Não vou dar spoilers, mas assistam se você ainda não assistiu. Mas sim, gente, lançar um episódio por semana é a melhor coisa que o streaming faz. Bom, como eu falei, hoje eu mergulhei com vocês aqui superficialmente sobre a série It, Welcome to Derry, nas origens do medo, nas pequenas pistas que talvez revelem algo muito maior, como Maturin, a tartaruga aí que observa tudo lá do cosmos, equilibrando o bem e o mal. Se você gostou, compartilha o episódio com seus amigos, marca o podcast nas redes sociais e me conta. Você acha que o Welcome to Derry vai explorar essa parte cósmica da mitologia de King ou vai ficar no terror psicológico? Conta pra mim que eu quero saber sua opinião. E é isso, gente. Até o próximo episódio e lembre-se, em Derry, nada é por acaso. E às vezes até uma simples tartaruga pode estar tentando te mandar um aviso. Tchau, tchau, pessoal. Vejo vocês no próximo Expresso.